Olá, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei as pessoas do YouTube quando que vão ver. Então, bem-vindo todos. Já tem um pessoal chegando. É uma live surprise, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Castro, organizadora do canal Tarô e Terapias por Juliana Castro. Estou falando, galera do YouTube, porque essa live, ela posteriormente, ela vai lá pro meu canal. Para quem não conhece, tá aí o convite, tá bem? Sinta-se convidado a ir lá participar, conhecer o conteúdo, conhecer um pouquinho a forma com a qual eu trabalho, a forma com a qual eu vejo o tarô. Será que eu consigo utilizar um efeitozinho aqui, gente? Eu acho que eu só fiz uma live no... Ai, gostei, fiquei mais bonita assim, né? Escondeu um pouquinho as olheiras de uma mãe de 3 filhos. É isso, gente. Bom, primeira coisa. Eu optei por fazer a live aqui pelo Instagram porque eu me dei conta que eu só fiz uma live aqui no Instagram. Eu geralmente fazia muito pelo Facebook, e aí eu cheguei até a fazer lá no canal. E aqui no Insta eu só coloco postagens de mensagens diárias e nananã. Então eu achei bacana fazer aqui primeiro, e depois eu vou repostar essa live lá no canal, tá bom? Então, gente, essa é a live que eu prometi tanto no canal, quem já acompanha lá sabe. A respeito de como eu iniciei dentro desse mundo do tarô. Foi uma jornada bem longa, ao contrário do que as pessoas hoje em dia veem uma facilidade muito grande, né, de entrar nesse mundo do tarô. Eu, propriamente dito, tinha muito preconceito com tarô, vocês não fazem ideia do quanto. E aí, boa tarde. E aí eu resolvi explanar, dividir com vocês um pouquinho, primeiro para que vocês me conheçam, entendam como que eu me tornei uma taróloga profissional, e segundo, para que vocês percebam que não é um caminho tão fácil assim. Hoje em dia se vende receitas prontas de tudo, né? Então, fique profissional em 3 meses. E não é bem assim que as coisas funcionam, exige uma dedicação, existe uma entrega, exige uma responsabilidade, principalmente com as dores que você vai acolher. Porque quem vai procurar uma cartomancia, um oráculo, independente da ferramenta que for, tá com alguma dor, tá com algum problema. Então ter maturidade, discernimento, equilíbrio é primordial para que você comece a desenvolver um trabalho desta maneira, tá bem? Não, na minha visão. E vou falar para vocês o porquê que eu penso dessa forma. Então vamos lá. Quando eu tinha lá para 14 anos de idade, eu estava brincando. Conhece? Boa tarde. Quando eu tinha lá para uns 14 anos de idade, tava brincando, jogando, acho que era pife, uma coisa assim, com um baralho normal. Na porta de casa, com as minhas amigas, tinha lá, eu não lembro agora, umas 3, 4 pessoas, e a gente tava lá brincando. Num determinado momento eu falei, gente, vem aqui que eu vou ler a sorte de vocês. E ali eu tirei umas cartas para todas as meninas que estavam lá. E passou, brinquei ali, olhei para as cartas, embaralhei, cortei em 3. Alguém tinha me ensinado isso? Não. Eu tinha jogado com alguém? Muito menos. Mas fui lá, cortei em 3, falei, escolhe seu montinho, e coloquei as cartas ali e li algumas profecias, digamos assim, para as minhas amigas. Passou alguns dias, eis que todas elas voltaram. Juliana, pelo amor de Deus, abre aquele trem de novo, porque deu certo. Se não me falha a memória, uma delas estava procurando emprego, né, era mais velha, né, entre esse grupo de amigas. Inclusive a grande maioria dos meus amigos ou eram homens ou eram pessoas mais velhas, né. E aí ela falou, Ju, eu tava procurando emprego, consegui. E você falou nas cartas, então vamos
Vamos tentar jogar isso de novo? E ali eu comecei a abrir, né, as cartas para elas, e aí comecei a conversar muito com o meu pai. O meu pai e minha mãe têm uma importância bem grande aí nessa minha trajetória. O meu pai, porque eu conversava muito com ele a respeito da espiritualidade, do ser humano, das dinâmicas do ser humano desde sempre. Numa próxima live eu pretendo falar a minha concepção a respeito da religião com o tarô. Mas hoje eu só quero contar para vocês a minha trajetória e como que eu me tornei uma profissional, tá? Então eu recebi um incentivo muito grande do meu pai. E aí, estão vendo essa ciganinha aqui, ó? Meu pai, naquela época, me deu essa ciganinha que a gente comprou em Mundo das Artes. Me deu algumas moedas antigas que eu tenho até hoje. A única coisa que eu não tenho daquela época, gente, é o baralho, ó. Me deu algumas moedinhas antigas. E foi me incentivando muito a continuar com isso. Então foi ele que falou pra mim que era bacana ter a representatividade dos 4 elementos na minha mesa de jogo, de alguns preceitos que era bacana ter. E ali foi cravado em mim que se eu tinha aquele dom, que eu não poderia cobrar. Passou-se uns meses, eu fiquei bem... Que palavra que eu posso usar e que, que o Instagram ou o YouTube não vai me bloquear, gente. Eu comecei a ficar bem chateada, digamos assim, com esse troço de profecia, de previsão. As pessoas arrumavam um problema, e adolescente é o que mais faz, né? Vamos lembrar que eu tinha 14 anos e maturidade 0, lógico, né? Normal da idade. Mas as meninas conheciam alguém, por exemplo, e aí já queria vir no jogo saber se aquele menininho ali, se ia dar jogo, e aí eu entendi ali que não, elas já descartavam aquela pessoa, conhecia uma outra, vinha no jogo de novo, e por ser uma coisa gratuita, não tinha limite. Começou a ser exaustivo para mim, eu comecei a ficar bem irritada com isso. E começou a despertar em mim um troço que eu descobri que é um traço fortíssimo da minha personalidade, que eu carrego, vou morrer assim, que é questionar. Qual é o sentido de eu prever algo que eu não possa fazer nada a respeito? Tem sentido nenhum estranho aí. Não vou jogar mais. Guardei tudo, peguei tudo, coloquei dentro de um saquinho e guardei. Desmontei tudo. Por um tempo ainda ficou montadinho e ainda tinha aquela coisa de não poder ler para si próprio, enfim. E aí eu deixei aquilo guardado por anos. Anos depois, sei lá, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu tive o meu primeiro contato com o tarô e eu só vim lembrar disso dias atrás. Dentro de um axé de candomblé de Queto, estava tendo ali um dia voltado para ciganos, enfim, e guardiões. E teve naquele dia uma leitura, né, para as pessoas ali presentes, uma leitura de tarô. E aí eu tive o meu primeiro contato com o tarô. Foi um tarô de Marsella. Cheguei em casa, boa tarde. E aí cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu acho que o que jogaram pra mim lá no axé, eu acho que eu já vi essas cartinhas por aqui em algum lugar. E aí minha mãe falou, sim, eu tenho o tarô de Marsella, se você quiser começar a estudar, eu te dou, porque eu mesma comprei e nunca estudei, nunca me aprofundei. E aí eu ganhei o meu primeiro deck, que é este aqui, tá de ponta cabeça. É este aqui, eu tenho ele até hoje. Foi o meu primeiro deck de tarô. Esse é o verso. Bem simplesinho, feito de um papelão mesmo. E aí eu comecei a, de vez em quando, eu ia estudar alguma coisinha a respeito. Mas naquela época, não faz tanto tempo assim, né? Eu tenho 36 anos. Mas naquela época, a gente não tinha uma facilidade tão grande a informações
a literaturas, a estudos a respeito do tarô, como tem agora, né? Uma pesquisadinha que você faça no Google, você já consegue uma infinidade de pessoas, de cursos, de canal no YouTube, enfim. Hoje virou moda até, né? Teve uma moda lá para os anos 90 e essa moda voltou, há uns 2 anos atrás, voltou o tarô em voga, né? Não só o tarô, mas o baralho cigano, o petit Lenormand, enfim. A terapia holística num todo. Mas naquela época não era tão assim e tinha-se muito preconceito, né? Então falava-se que era um dom. E eu escutei muito, gente, que se eu estudasse a respeito da cartomancia, que eu ia acabar limitando o meu dom, a minha capacidade de ver. Só que eu também não concordava com o troço de que eu lia com a influência de uma entidade ou algo no sentido, porque para mim tirava muito a minha responsabilidade em cima do que eu estava falando ali no jogo. Então, depois de anos, eu voltei a jogar, mas eu proibia as pessoas de falar que eu jogava. Não deixava. Até uns, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu não deixava que ninguém falasse. Os anos se passaram e aí fui mãe, com 21 anos eu tive meu primeiro filho. E aí veio a correria de ter que trabalhar, ter que se dedicar, e casa, filho, família, nananã. Eu deixei esse estudo de lado por um tempo. Vira e mexe, eu abri o jogo para alguém, essas pouquíssimas pessoas que sabiam que eu jogava, vira e mexe eu jogava para elas, e a vida seguiu. Num determinado momento, eu adquiri uma loja de artigos religiosos. E quando eu adquiri essa loja, veio uma procura muito grande, né? Você joga. E uma coisa importante de falar, gente, é que eu sempre fui aquela pessoinha que as pessoas procuravam para se aconselhar. Eu podia estar num samba do outro lado de São Paulo, onde ninguém me conhecia, tomando a minha cerveja, me divertindo, num momento de lazer, que num determinado momento alguém aparecia para contar a vida triste. Eu escutava a vida triste, e aí eu aconselhava a pessoa, e tempos depois essa pessoa me encontrava e me agradecia, assim, pelas poucas palavras que eu tinha trocado, ou simplesmente por ter ouvido. Mas eu sempre acabava aconselhando, conversando, nananã. Isso me seguiu por toda a minha vida. Então, todos os empregos pelos quais eu passei, os meus colegas de trabalho vinham muito se aconselhar comigo, desabafar comigo, não só de trabalho, de vida pessoal. Isso foi indo por todos os lugares que eu passei. Mas eu continuava tendo problema com esse negócio de prever a vida das pessoas com a cartomancia. Não gostava disso, não via sentido nenhum nisso. E aí, voltando aqui para a loja, quando eu tive a loja, começou a vir uma procura muito grande, porque eu acabava ouvindo, né? As pessoas iam lá na loja, tava com algum problema, e aí começava a falar a respeito do problema, eu acabava aconselhando a pessoa, e aí eu falava, mas você não joga? Você tem uma mão de cartomante, um jeito de cartomante, você não joga nada? E eu bati o pé que não, até que um dia eu resolvi voltar a jogar. Quando eu resolvi voltar a jogar, me deu uma urgência muito grande de estudar de forma profunda o tarô. Eu quis entender qual é a história, aonde que começou. Eu não queria só interagir mais com as imagens ou com os naipes, né, do baralho comum. Eu queria saber aonde que aquilo ali começou, a etimologia da palavra tarô, por exemplo, e fui começar a estudar. Congruente a isso, eu comecei a atender. Ainda atendia cobrando com uma coisa de, gente, mas é dom, não é dom, eu cobro, eu não cobro. Eu tinha uma relação muito esquisita com dinheiro. Até o momento em que eu fui apresentada para o hermetismo. Quando eu fui apresentada para o hermetismo, eu conheci o hermetismo através do tarô,
porque me foram apresentados dois caminhos a partir do momento que eu me movimentei para tentar entender a história do tarô. E ali tinha duas vertentes. A que mais fez sentido para mim é a que vai ter a sua raiz ali dentro dos axiomas herméticos. Os axiomas herméticos, eles não só me deram sentido no tarô, mas me deram sentido na vida. Eu comecei a entender o que estava por trás das religiões, os castigos, digamos assim, que as religiões acabam colocando dentro dos seus seguidores, digamos assim, e o porquê que isso acaba acontecendo. O hermetismo me trouxe uma amplitude maior, respostas que de fato tiveram sentido para mim. Uma dessas leis é a troca equivalente com o universo. Então, na medida em que eu te dou algo, algo tem que ser trocado. Por quê? Se você está na natureza e você tira uma pedra de um barranco, não é uma pedra, você vai achar uma pedra lá num barranquinho no meio do mato, você vai arrancar aquela pedra, no lugar daquela pedra não fica um vácuo, não fica um vazio. Automaticamente, no momento em que eu tiro aquela pedra, o próprio universo repõe aquela matéria com oxigênio, enfim, e conforme vai passando o tempo, aquela mesma matéria pode não ser uma pedra, digamos assim, mas aquilo ali, ele não fica um vácuo, ele é preenchido de forma automática e instantânea. E se você parar para pensar, tudo nesta vida acontece na base da troca. Então você só tem amizade com alguém quando essa pessoa tem algo a te agregar. E eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de prazeres, de carinho, de compreensão, de conselhos, de ouvido, de alegrias, de companhia, né? Então você tem algo a trocar com um amigo, com um parceiro dentro de um trabalho. Tudo na vida é a base da troca. E ali eu comecei a ver sentido em, de fato, cobrar o tarô, e que diminuiu muito a minha exaustão. O ser humano, principalmente aqui na cultura brasileira, ele gosta de criar vantagem. E no momento em que ele encontra uma bica para matar a sede dele, é uma sede que nunca cessa. Quanto mais ele consome, mais ele quer consumir, e isso leva os cartomantes à exaustão. Congruente a isso, eu percebi uma diferença muito gritante quando eu cobrava, quando eu não cobrava, do quanto que aquela pessoa assimilava o que eu estava falando. Começou a ter sentido para mim, porque enquanto eu estava jogando de forma gratuita, eu me sentia perdendo um troço da minha vida que jamais ia voltar com uma pessoa que não estava aberta a ouvir o que o tarô ou o que a cartomancia, no geral, tinha para falar. Mas ela estava ali somente para escutar o que ela queria. E enquanto eu não falasse o que ela queria, ela não parava de me procurar. A partir do momento que ela começou a pagar por isso, ela começou as pessoas, eu falo ela, mas eu estou, né, me referindo a uma persona. Quando essa persona começou a pagar para escutar, ela de fato parava para ouvir. E aí começou, inclusive, as pessoas a quererem gravar para ouvir tudo que tinha sido dito no jogo por muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Num determinado momento eu tive um problema pessoal. Vale ressaltar também que eu não divulgava esse meu trabalho, porque eu ainda não conseguia ver um sentido em falar para a pessoa que, olha, você vai perder o emprego. E não dá um norte do que ela poderia fazer a respeito. Olha, o seu casamento vai acabar. Ok, não tinha nada que a pessoa pudesse fazer para que o casamento não acabasse. Quando eu comecei a estudar, no momento X da minha vida que não estava bacana, e aí eu parei de jogar para todo mundo e comecei a só estudar e jogar para mim, estudar e jogar para mim, estudar e jogar para mim. Então, periodicamente, eu comecei a abrir o tarô, deixei a cartomancia de lado e fui me aprofundando no tarô, e todos os dias eu tirava uma carta, eu comecei a viver o tarô. E aí sim, o tarô começou de fato a fazer sentido na minha vida. Se eu percebo
que o tarô, num determinado momento da minha vida, ele não é um jogo de previsão, eu percebo também que ele é causa e efeito. No momento em que eu percebi que o tarô só lê o efeito da sua causa, né? O que você escolheu tem uma consequência. A partir do momento que eu percebi essa coligação, que não tem uma profecia, uma previsão de algo imutável, que era o que me travava muito a respeito do tarô, mas que sim eram tendências mediante as escolhas que você está fazendo agora. A partir do momento que você muda suas escolhas, você muda lá na frente também. Tem algumas coisas que estão no nosso destino, digamos assim, aonde entra o nosso propósito? Sim, com toda certeza. Mas até a forma de você vivenciar o seu propósito é uma escolha sua. Aí o tarô fez completo sentido na minha vida. Ainda não via o tarô como meu propósito. E eu vou dar uma breve explicação do que é o meu propósito, o que é a visão de propósito para mim. É aquilo que você nasceu para ser e fazer. É aquele dom que você sempre teve, mas que você nunca valorizou, porque você tem a mania de se olhar, de se valorizar pela régua do mundo de fora, pela régua do que comercialmente falando vai dar dinheiro, ou então para aquilo que a sociedade diz que é correto, que é bonito, que é digno de mérito, né? A gente acaba, quando a gente olha para esse mundo fora, que é utópico, e para olhar para dentro de si, você descobre que tem alguma coisiquinha aí dentro de você que você nasceu para ser e fazer. Tem algum dom aí que você carrega. As pessoas que fazem terapia comigo já com certeza ouviram, se não ouviram ainda vão ouvir, que eu falo que propósito, sabe aquela coxinha que você comeu na tua infância? Eu, pelo menos, não era nem coxinha, era um risole que tinha na cantina da escola que eu estudava. E aquele risole, a gente brigava para chegar naquele risole, porque não eram muitos, né, para atender a escola inteira. A gente brigava para pegar aquele risole, que quem conseguia pegar primeiro saía dividindo com todo mundo, porque era um negócio. A gente não tinha a menor ideia de quem tinha feito aquele risole. Mas o gosto, a marca, a lembrança afetiva que aquele risole tem, tá comigo até hoje, e tenho certeza que tá também no coração de muitos que passaram por aquela fase junto comigo. Da mesma forma que, sabe, aquela cozinheira, aquela avó, que ela acolhia a família inteira em torno da mesa, mas você ia lá e pegava a mesma receita para fazer igual, não sair igual? Tem várias formas de você ter um propósito. Tem aquela diferença de um médico que você vai no programa do SUS, por exemplo, tá todo mundo ali sobrecarregado com o sistema falido, mas tem aquele médico que ele, a cada atendimento, a cada paciente, ele consegue enxergar com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, com muito cuidado. É aquele que entre tantos médicos você fala que é o médico ideal. Sabe assim? As pessoas acham que propósito é uma coisa gigantesca, mas na verdade não. É só aquilo que você tem o dom para fazer e que você faz com excelência porque é a sua alma te encaminhando, é o seu coração falando. E coração é aquele sentimento que você não manipula. Por mais que você tenha conceitos e preconceitos, você não consegue manipular. Quando eu me dei conta que este era o meu propósito, acolher as dores das pessoas, e como eu também tinha passado por N conflitos, eu tinha uma visão desprovida de julgamentos a respeito daquela dor, eu me tornei uma ponte, eu me abri para de fato então fazer a ponte do tarô para você. Porque o tarô ele é um espelho de você. E foi aí que um foi indicando o outro, que foi indicando o outro, que foi indicando o outro, que foi indicando o outro. Quando eu dei por mim, eu tinha que reservar um tanto do meu dia para trabalhar fora, ser assalariada, porque fechei a loja, aconteceu uma série de coisas, o universo muito magnífico, com uma paciência infinita, até que eu acordasse para a vida. E aí
eu tinha que trabalhar fora, cheguei em casa e ainda atender, porque a procura foi ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até o dia que eu criei coragem. Eu entendi que esse era o meu caminho, era isso que eu amava fazer, amo fazer, nasci para fazer. Pedi as contas do serviço e hoje eu sou uma taróloga profissional. Eu me fiz profissional, eu fui estudar, porque, sei lá, uma coisa que eu escuto muito, né? As pessoas na pandemia perderam o emprego ou o negócio próprio fechou e queriam pensar em alguma coisa que desse um retorno sem muito investimento. Ah, tarô é um troço bom, tá tendo uma procura grande aí. Em 3 meses eu aprendo, eu decoro essas cartas aqui e vou começar a fazer. Mas você tem o dom para ouvir as dores das pessoas? Você tem responsabilidade em lidar com o certo e o errado do humano? Eu conheço pessoas, não estou aqui para ser polêmica, eu estou aqui com a minha verdade. Respeito a verdade de cada um, mas sou fiel à minha verdade. Então eu conheço pessoas que divulgam o tarô como uma receita fácil, quando na verdade não tem receita fácil. O tarô, ele te convida a olhar para dentro de si, a ser responsável pela sua própria vida, pelos seus sentimentos, pelas suas escolhas, pelo seu despertar de consciência. Logo, não é uma missão fácil. Quando eu percebo que um tarólogo está falando que ele vai resolver a tua vida, eu nem paro para prestar atenção, porque ele está querendo ganhar dinheiro em cima da sua ilusão. Essa é a minha visão, dentro da minha vivência, tá? Agora, quando eu vejo um tarólogo ou um cartomante falando para você, acorda para a vida, dinheiro não vem sem trabalho, reconhecimento não vem sem dedicação, conhecimento não vem sem estudo, movimente-se, aí eu vou parar para ouvir essa pessoa, porque eu sei que com certeza a gente tem algo a acrescentar, algo do que aquela pessoa vai falar para mim, de fato vai me agregar. Eu não aceito receitas fáceis, porque eu tenho a consciência que a vida de ninguém é fácil. Todos nós temos os nossos conflitos, os nossos medos, os nossos bloqueios, as nossas crenças, os nossos buraquinhos dentro do coração que é difícil de olhar. Então, por que eu vou acreditar que a vida de alguém é fácil ou que alguém tem uma receita pronta para me dar? Entende? No momento em que eu decidi largar o emprego e me dedicar só ao tarô, eu tinha me dedicado demais. Eu tinha me trabalhado muito quanto ser humano para que eu abrisse o meu coração e evitasse pré-julgar. O tarô me ensinou que não existe certo e errado. Existe despertar de consciência. O que é errado para mim pode não ser errado para você. Mas você teve uma vivência, você teve uma criação, você descende de uma linhagem, a sua vida é uma, a minha é outra, completamente diferente. O meu padrão de errado, ele vai seguir a ordem daquilo que me feriu. Então, o que é errado para mim pode não ser errado para você. Mas eu só vou conseguir te auxiliar e ser a ponte de você para com você mesmo, se eu conseguir abrir o meu coração e me desprover de julgamentos. Olhar para o ser humano como um ser humano único, sem uma régua, sem um parâmetro de certo e errado. Para não dizer que eu não tenho um parâmetro, eu tenho um parâmetro da natureza. A natureza é um troço perfeito, até que o homem vai lá e bote o dedo. Mas a natureza é um troço perfeito. E se a gente parar para observar, nós vamos ter muito conhecimento disponível a qualquer um que se permita olhar. O meu parâmetro hoje é este. Ju, mas você não tem uma religião? Hoje? Não. Mas não significa que eu não tenha fé. E também não significa que eu não acredite em religiões. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, eu tenho um breve resumo do que é a minha vida religiosa. Lá em cima eu tenho Inhansã, abaixo eu tenho a Senhora, a Zeca, Tigaia, aqui eu tenho a Oxum. E aí vão ter cristais, enfim, tantos outros elementos. Cada religião pela qual eu passei me trouxe um ensinamento e me acolheu com muito carinho, dando para mim aquilo que tinha para dar.
Por cada lugar que eu passei, hoje eu tenho o entendimento que foi necessário para que hoje eu pudesse acolher as pessoas que chegam até mim. O que eu quero passar para vocês com esse vídeo, com essa live, é que não queira receitas prontas. Não acredite em pessoas que falam, eu vou resolver a sua vida. Não importa a linguagem que use. Não acredite que você vai começar a ganhar dinheiro com o tarô em 3 meses. Inclusive, se o seu intuito for ganhar dinheiro, começou errado. O dinheiro, gente, é a consequência de um trabalho bem executado, de uma entrega, de um respeito muito grande pelos seus princípios, pelos seus valores. A partir do momento que você tem valor, a partir do momento que você tem entrega e que você está predisposto a estudar, sim, o tarô pode ser um grande caminho para ti. Mas primeiro pergunte-se, você consegue acolher as dores das pessoas ao seu redor? Se você não consegue, para um pouquinho, pensa. Talvez o tarô seja uma ótima ferramenta para autoconhecimento para ti. Qualquer pessoa pode aprender a ler tarô, baralho cigano, petit lenormand, runas, vários, na verdade não somente estes, mas vários métodos oraculares, eles estão disponíveis aí para quem quiser acessar. Mas o você ganhar dinheiro com a dor do outro, primeiro se pergunte se você hoje está pronto para acolher a dor do outro, como você gostaria que tivessem acolhido a sua. Olhe para dentro de si. Entenda que a sua vida fora é reflexo daquilo que você carrega dentro. Se a sua vida inteira está bagunçada, não é o momento de você querer resolver a vida de ninguém. É o momento de você parar e olhar para a sua própria vida. O seu coração vai te dar um norte. Se você nasceu com este dom, se esse caminho é um caminho para a sua própria evolução ou não. Mas não busque pelo dinheiro, não. O dinheiro pode fazer você se perder pelo caminho. Mas, se você buscar esse caminho através de princípios, através de valores, com muito respeito, aí sim, o dinheiro que chegará para você, vou dizer que vai ser digno de mérito. Tá bom? Essa é a minha visão a respeito da profissão do tarólogo. Não basta você querer ganhar dinheiro fácil. Você precisa se dedicar. E não é dedicar a literaturas. Eu, por exemplo, tenho dislexia leve. Para mim era um martírio ler livros didáticos. Eu vivi o tarô. Eu vivo o tarô. O tarô é parte minha. Ele é o meu sagrado. Assim como... Deixa eu tomar água. Tem um sacerdote me assistindo agora que acompanhou muito dessa trajetória, o Serginho. Ele joga búzios, lógico, ele é pai de santo, né, sacerdote de candomblé. Ele abre o oráculo dele, de búzios, e ele é extremamente fiel aos valores dele. Se chegar uma pessoa ofendendo o jogo dele, ele fecha o jogo e não importa o dinheiro que se tem. Você consegue ter essa conduta? Se pergunte. Como eu tinha uma dificuldade muito grande para ler, tenho até hoje, para ler livros didáticos, eu precisei viver o tarô, olhar a arte, me conectar com ela, para que depois eu conseguisse assimilar o que estava escrito nas literaturas. E tem várias aqui, gente, tem muitas. Mas cada um tem o seu caminho. Peça primeiro para o tarô mostrar o seu caminho para você. E depois você decide se você de fato pode ser um profissional com esse método oracular ou não. Tá bom? O que eu queria passar para vocês aqui é um pouquinho da minha história, como que eu me tornei taróloga. Perceba que começou com 14 anos de idade e eu assumi esse caminho tem uns 2, 3 anos, não antes disso. Eu precisei primeiro me despir de preconceitos, para depois eu conseguir ter tutano para fazer essa escolha, né? Bancar, sabe? Aquela coisa de eu decido isso aqui, vou bancar o que vai dar. É isso. Significa que você vai demorar a vida para aprender tarô? Não.
Esse foi o meu caminho. Descubra o teu. Tá bom, meus amores? Espero ter acrescentado algo com vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Numa próxima live eu vou ter um prazer gigantesco de responder cada um de vocês. Tá bem? Um grande beijo e até a próxima.